Vai ser a professora doutora Michele Manfrini, que tem uma vasta experiência na área. Vai apresentar um projeto que chama Be or Not to Be, que é a respeito do sumiço das abelhas. Bom, gente, gostaria de agradecer primeiramente o convite. Eu retorno para cá, porque na verdade o meu início, logo depois do meu pós-doc, foi aqui em São José dos Campos. Entrei juntamente com a professora Luciane, vim para cá como temporária, e agora estou na Unifesp de Diadema, tá? Fico muito honrada de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho sobre o desaparecimento das abelhas. Na verdade, como o professor já tinha falado, esses 15 minutos é muito pouquinho. A gente tem a chance de pelo menos mostrar para vocês o que é a campanha e também pedir um apoio para vocês na campanha. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Essa campanha é uma campanha que a gente não é minha, não partiu de mim, partiu do professor Leonel, por isso que eu pus a foto dele aqui. O professor Leonel é uma pessoa respeitadíssima na área de apicultura, meu ex-orientador, como ele gosta de chamar, meu desorientador de doutorado. E juntamente com a empresa 6P, que é de publicidade e propaganda de Ribeirão Preto, eu venho lá de Ribeirão, vocês vão ter um porta aí, bem acentuado. E eles montaram a campanha devido às necessidades que nós encontramos aqui na América Latina. Aqui na América Latina nós não temos nenhuma campanha na qual a gente faça essa divulgação e também tente levar para o público em geral a necessidade de preservação de meio ambiente, principalmente por conta do declínio dos polinizadores, em especial as abelhas, que é o nosso material de estudo. E aí então tem a campanha. Tem algumas outras campanhas sendo vinculadas no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, e a nossa aqui, a América Latina toda, encabeçando o Be or Not to Be. Então é uma campanha que está tendo bastante aceitação e bem grande hoje em dia, tá? Ela foi lançada em Kiev ano passado, num congresso mundial sobre apicultura, e hoje a gente está com quase 20 mil assinaturas, mas o grande problema é que a gente precisa aumentar o número dessas assinaturas. Eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, antes de falar sobre o desaparecimento e o problema das abelhas, eu queria só passar um videozinho. Ah, tá sem som? Aumenta o volume ali. Ich liebte meine Großvater wegen seiner vielen Tiere. Die Bienen hatten es ihm am meisten angetan. 150 Bienenvölker besaß er. Our business relies entirely upon pollination by bees. So you've got 4,000 hives here at $150 a hive. That's $600,000. To me, that's real money. It is. Ein Drittel von allem, was wir essen, geht es nicht ohne Bienen. Auch wer sich vegetarisch ernährt, ist von industrieller Tierhaltung abhängig. We're capitalists. One total global domination. Schlecht. Jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie. Nicht nur bei uns, sie sterben auf der ganzen Welt. Die Nachrichten sind voll davon, sprechen über ein Mysterium. I don't have time to take it personally. I know this hive didn't mean to die. I just got too vulnerable. My grandfather would probably walk from his property if he saw the way we keep bees today. He'd think, my God, you've lost your soul. Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben 4 Jahre später auch die Menschen aus. Verblüffend finde ich in China Regionen, wo es vor lauter Chemie keine Bienen mehr gibt. Wer bestäubt besser, Mensch oder Biene? Bom, gente, esse é um filme, ele foi lançado esse ano,
como a gente não tem condição de passar o filme para vocês, eu deixei somente o trailer do filme, que daria um minutinho e alguma coisa. Só para a gente começar a discussão, pois vocês viram no final que é quem faz a melhor polinização, o homem ou as abelhas. Toda vez que a gente fala, ou eu mesma, toda vez que eu começo, alguém pergunta pra mim, primeiro que você conversa de boteco, isso é maravilhoso, eu não conheço ninguém, eu chego e falo, o que você faz? Trabalho com abelha. Sempre alguém quer me fazer alguma pergunta, isso é ótimo. Principalmente se você vem de mel, não? Se eu venho do mel, se a rainha fecunda, se o macho morre, é assim mesmo. Então, mas assim, a pessoa, todas as vezes que a gente fala, e aí, faz o que? Trabalho com abelha. A primeira coisa que vem na mente de qualquer um é a respeito do mel. Eu acho que até para vocês também. Só que a gente tem que pensar, e a importância toda por trás dessa campanha de desaparecimento das abelhas, na verdade, não é, além dos produtos que essas abelhas nos fornecem, o mel, o pólen, o ferrão, porque hoje tem várias terapias com aflatoxina, a cera, que a gente produz várias coisas que dá para serem produzidas com cera. Mas, na verdade, o grande papel desempenhado por essas abelhas no meio ambiente é o que nós chamamos de efeito ecossistêmico de polinização. É o que ela dá pra gente gratuitamente, pelo fato de polinizar as plantas gimnospermas. Então, com o desaparecimento das abelhas hoje, e você já deve ter visto em algum documentário, porque isso se arrasta desde 2006, principalmente quando começou isso tudo nos Estados Unidos, e até hoje ainda a gente não consegue saber efetivamente se tem uma ou se são várias causas, acredita-se que seja um efeito sinérgico, mas que o grande problema dentre todos os efeitos que causam o desaparecimento das abelhas como patógenos, que elas têm vários parasitas que causam danos às colmeias, falta de alimento, que hoje é a minha linha de pesquisa, a gente tem um grande que é o uso de agrotóxicos. Então a campanha que foi lançada, Sem Abelha, Sem Alimento, primeiro é uma conscientização da população em geral para mostrar que as abelhas não são só as bonitinhas produtoras de mel, e sim há 35 bilhões de anos que vem por conta da evolução que essas plantas, que essas abelhas evoluíram juntamente com as plantas que tem flor, as gimnospermas. E aí, o que nós temos? Um efeito muito positivo para a humanidade. Tanto é que no final, nesse próprio trailer que vocês viram, que tem uma frase de Shakespeare, de Einstein, a respeito de que se as abelhas desaparecessem hoje, a humanidade só teria mais 4 anos de sobrevivência por conta da importância da polinização, certo? Bom, então aqui nós temos para mostrar somente as plantas, 70% de toda a produção que nós temos hoje estão vinculadas com a importância da polinização, sendo que algumas dessas plantas necessitam 100% da polinização pelas abelhas, principalmente, tá? E aqui a gente está falando de, se vocês, eu sei que a formação de cada um aqui é ampla, mas vocês sabem que nós temos diversos modos de polinização. Um dos principais é a polinização pelos insetos. Nós temos mamíferos, temos pássaros, temos o vento, mas o efetivo, o grosso é feito pelos insetos. Dentre todos os insetos que são importantes polinizadores, nós temos as abelhas, por serem generalistas, principalmente a apis, que é aquela que vai no refrigerante, como a gente no restaurante. Tem ferrão, que é, na verdade, o meu material biológico de estudo. Ela é a mais importante, por ser generalista, a mais importante nesse efeito de polinizador. Então, aqui nós temos algumas das principais culturas e a importância, a ligação disso com a polinização feita pelas abelhas, onde a gente encontra, por exemplo, as amêndoas, que é o que faz parte do filme. Não sei se vocês... A gente não tem a tradição de produzir muita amêndoa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Califórnia, isso é muito presente. É aquela produção com
é lindo, se vocês, não sei se alguém já viu uma planta que dá uma florzinha branca, e aquele chacoalhar que cai tudo, são os frutos caindo. Sem, que é o que a gente está vendo aqui, sem as abelhas, sem a polinização feita pelas abelhas, não teremos mais amêndoas no planeta. Portanto que no início do vídeo eles falam de quanto custa hoje para polinizar. Nos Estados Unidos se aluga uma colmeia para polinização por $150. Eu visitei ano passado grandes produtores criadores de abelhas com 25.000 colmeias que só trabalham com a polinização, um aluguel dessas colmeias para polinização, onde levava essas colmeias para os Estados Unidos inteiro. Então, e o que aconteceu nos Estados Unidos hoje? Eles têm 40% menos colmeias do que eles tinham no início antes de 2005, que foi logo depois que eles descobriram o problema. Então, é um desespero muito grande. Primeiro, para saber o que está acontecendo, e várias teorias da conspiração, não sei se vocês chegaram a ver, até que foi cogitado que efeito de antena de celular fazia com que as abelhas não se guiassem, vocês chegaram a ver essas coisas. Porque o que acontece com o que a gente percebe como desaparecimento? Essas abelhas, elas acabam saindo para fazer o forrageamento, forragear e buscar o recurso. Na hora que elas têm que retornar, elas não encontram mais a colmeia e se perdem no nada. Então são abelhas que saem, que não retornam, deixando dentro das colmeias a rainha, que é a mãe de todo mundo, todas as crias lá dentro. Então, a gente viu, percebendo depois, com muitos estudos, que nós temos hoje o grande vilão, dos maiores vilões que causam esse fator, desbaratina esses bichos, fazendo com que eles não tenham essa capacidade mais de retorno, são os agrotóxicos. Nós aqui no Brasil somos os maiores consumidores de agrotóxico do mundo, onde os neonicotinoides, que são os mais presentes na nossa agricultura, são os que mais causam esse problema de desorientação neurológica do animal, tá? Então aqui 70%, só para falar, das nossas culturas são polinizáveis, sem contar com a polinização que é feita por renovação de mata, isso tudo vinculado além da necessidade agrícola, mas também a necessidade a importância desses insetos na polinização das nossas florestas, certo? Aqui só uma foto para ilustrar, essas que são berinjelas, em experimentos feitos na Unesp de Jabuticabal, no grupo dessa professora, Nogueira Couto, onde essas culturas foram polinizadas com apis, e aqui sem a presença dos insetos, só para vocês verem a diferença desse fruto, é gigantesco. E aí, então, o que está acontecendo? É o que eu já comentei mais ou menos com vocês. Nós conhecemos esse evento hoje como CCD, ou Colony Collapse Disorder, onde realmente essas abelhas entram em colapso, essas colônias entram em colapso, e essas forrageiras se perdem, deixando tudo para trás, e essa colmeia não se desenvolve. Bom, então o CCD, as abelhas elas perdem todo o senso de orientação, não sabem o que elas fazem, como elas retornam. O CCD, além de afetar o sistema nervoso dessas abelhas, conforme elas saem para a coleta, não teriam retorno com o material que elas sairiam para coletar. Isso impactua diretamente na memória e no seu senso de direção. As possíveis causas são, além dentre as doenças, as pragas, os fungos, os ácaros, os vírus, as mudanças climáticas que a gente sempre vincula, formas de manejo, isso é facilmente sanável, déficit nutricional, que é o que eu trabalho hoje. A gente tem em especial os defensivos agrícolas, onde
ano passado conseguiram vetar a entrada por 2 anos dos neonicotinoides na União Europeia. Então, para fazer um teste e verificar se realmente ele é o grande vilão, juntamente com todos esses efeitos, se vetando a entrada deste produto, se realmente isso faria alguma diferença. Estados Unidos está indo para o mesmo caminho, mas aqui nós no Brasil, por interesses econômicos, a gente tem uma grande dificuldade de fazer com que esses agrotóxicos sejam barrados. Bom, o perigo dos agrotóxicos, então, além de são informações tiradas do G1, além de ser não só pelo fato de ser danoso e causar um efeito ruim para essas colmeias, mas também para a nossa saúde, mas isso daqui não é o que a gente está discutindo na campanha. E o que aconteceria se essas abelhas sumirem, que é a grande frase do Einstein, que a Terra há 50 milhões de anos ela tem um desenvolvimento vinculado com essas abelhas. Elas são os únicos organismos e são insubstituíveis para o meio ambiente e imprescindíveis para o equilíbrio do nosso ecossistema. Seu desaparecimento traria graves consequências, onde se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Certo? O que a gente está tentando hoje com o site, que é o www.semabelhasemaliment.com.br, a gente gostaria muito de arrecadar, de conseguir uma maior quantidade de assinaturas para tentar brigar com isso no Congresso, que é o que mais está difícil, e tentar brecar a entrada de alguns desses agrotóxicos no país. Temos também no site o Bee Alert, que é onde os apicultores eles conseguem, com um clique super rápido, mostrar diretamente no site, em tempo real, o que está acontecendo nas colmeias deles. Aqui no país a gente já tem relatos terríveis de desaparecimento, onde apicultores perderam, em média, em alguns casos, em algumas localidades, já 80% da sua produção. Imagina isso que é para um produtor que tenha, se ele tem 100 colmeias, perdeu 80, o que isso significa? Para a gente conseguir, dessa maneira, registrar as nossas perdas e saber o que está acontecendo, porque tem vários pesquisadores que vão até as propriedades, recolhem esse material para fazer estudo. Um desses grupos é o meu ex-grupo, meu grupo antigo de Ribeirão Preto. E nós temos também, para tentar estimulá-los a nos ajudar, a gente chama de embaixador oficial da campanha. Se vocês conseguirem coletar até 50 a 200 assinaturas, receberá um certificado de embaixador da campanha e chegará à casa de vocês uma camiseta do Bee or Not to Bee. Na verdade, muito mais do que isso, a gente pede. A gente tem pouco tempo, falaria das abelhas, obviamente, que por muito tempo, tudo muito corrido, mas o que eu gostaria muito era levantar a questão, a importância das abelhas para a polinização, o que seríamos de nós sem as abelhas, principalmente sem as abelhas. Ficaríamos nós que nem os chineses, de plantinha em plantinha, tentando fazer a polinização cruzada, porque lá eles acabaram com as abelhas? Isso seria eficiente? Esse seria o nosso caminho? É muito complexa essa questão e acho que nós deveríamos tentar fazer alguma coisa para tentar ajudar e preservar o nosso meio ambiente. Da mesma forma que a água, nós temos um papel de tentar fazer alguma coisa. No nosso caso, como pesquisadores, nós temos a campanha e vocês, a gente pede ajuda para colaborar, certo? Só isso. Muito obrigada. Só um comentário, posso? Michele, né? Michele, eu sou zoólogo. Então, eu trabalho também aqui não com abelha. E, coincidentemente, uma coisa que a gente vem combatendo muito é a questão dos agrotóxicos para outras coisas, tá? Eu trabalho com moluscos, mas sofre o mesmo problema das abelhas. Trabalha com o quê? Com moluscos. Moluscos. Tá? E, especificamente, ontem, parece que é combinado, eu não conhecia você, eu cortei no meu site um artiguinho falando sobre os agrotóxicos. Então, acho que vale a pena até
Dá uma olhadinha lá, tem tudo a ver. A gente precisa realmente começar a ficar esperto com todas essas